Nós convidamos a Ivone Freire, que é nutricionista, para nos explicar o que você deve pôr no carrinho. Então, lápis e papel na mão para fazer a sua lista de compras. Os vegetais folhosos verdes escuros, nós temos a couve-flor, couve-folha, espinafre, alface, que são boas fontes de cálcio. Todos os leites, de maneira geral, eles são fontes maravilhosas de cálcio. Então, o que vai diferenciar o processo de fabricação de cada um, mas o valor nutricional relacionado ao cálcio, de modo geral, não varia muito. Agora, por exemplo, o leite desnatado, pela diminuição da gordura e pelo processo de fabricação, ele tem um pouco mais do que o integral, que é aquele que tem mais gordura. 50 gramas de queijo vai te fornecer, em média, 400 a 300 miligramas de cálcio. Então, é uma fonte muito boa desse nutriente e deve ser consumido na alimentação, principalmente na mulher nessa fase de 40 anos. Ivone, entre consumir carne, frango ou peixe, qual é o melhor? Sem dúvida, o peixe, porque é um alimento que tem proteína de melhor qualidade, assim, maior quantidade do que os outros alimentos e tem uma gordura boa. E além disso, os peixes como o salmão, a sardinha, eles possuem cálcio na composição. E além disso, tem também uma quantidade mais ou menos razoável de vitamina D, que auxilia na absorção do cálcio pelo organismo. A partir dos 40 anos de idade, a mulher começa a ter uma redução de um estrogênio, que é o hormônio feminino. E esse estrogênio é responsável pela absorção do cálcio no organismo da mulher. E com isso, o osso fica enfraquecido, frágil e pode ter o risco de desenvolver a osteoporose. Qual é a importância do abacaxi? O abacaxi é uma fruta que é rica em manganês, que é um sal mineral também semelhante ao cálcio. O que ele vai proporcionar no organismo é facilitar que aquele cálcio que a mulher vai consumir de outras fontes fique depositado no osso. Então ele ajuda que aquele cálcio fique nos ossos e fortalece, ajudando dessa maneira. Nessa faixa etária, o feijão branco ele tem uma ressalva bem melhor, porque ele tem maior quantidade de cálcio, ele é melhor digestibilidade, então ele dá um conforto na hora da alimentação e pode ser incluído como o próprio feijão mesmo, de caldo, fazer um baião de 2 e dar nas saladas para incrementar essa salada que é muito saudável também. Entre os cereais que podem ajudar nesse período da menopausa, no climatério, a gente tem a aveia, que é muito saudável. Os flocos de aveia são ricos em cálcio, em ferro e auxilia bastante na reposição desse nutriente no organismo. A linhaça ela deve ser consumida em forma de farinha, então se você comprar a semente como está aqui, você tritura no liquidificador e consome normalmente, pode acrescentar nos sucos. A soja ela tem fitoesterol, que é uma substância que se assemelha muito ao estrogênio, que a mulher perde nesse período. Então ela auxilia bastante, funcionando para mantendo a absorção do cálcio eficiente. Agora tem problema, tem um consumo exagerado de cálcio e vir a ter problemas como, por exemplo, o cálculo renal? 3 fontes diferentes de cálcio por dia já chega no limite ideal de 1.000 miligramas, no máximo 1.200, porque também o organismo ele se regula. Então ele precisa de cálcio, mas nada de exageros. Não é porque está na menopausa, naquele climatério, que você vai começar a comer tudo que tem cálcio para prevenir algum. Olha, e a Ivone falou aí muito bem sobre essa questão do climatério. É sobre isso agora que a gente vai conversar com o Dr. Anatoly Borges, que é médico ginecologista. As perguntas já estão chegando, também você pode ligar e participar. Dr. Anatoly, a partir dos 40 anos de idade, a mulher precisa realmente ficar mais atenta para essa perda gradativa do cálcio e, consequentemente, a reposição. E a gente vive uma série de alimentos que são muito importantes. Isso realmente ajuda? É importante, sim. A partir dos 40 anos, geralmente a mulher entra num estado que a gente chama de climatério, que é a passagem da fase reprodutiva da vida, que é o menarqueme, para uma fase não reprodutiva, que é o climatério. E a menopausa é caracterizada com a parada da menstruação, por assim dizer. A partir desses eventos, com a queda da produção de hormônio, principalmente o estrogênio, a gente tem uma redução dessa formação óssea, além de uma série de outras alterações que vêm nesse mesmo período. Então, a diminuição da massa óssea, ela pode vir inicialmente com uma perda e posteriormente com o que a gente chama de osteoporose,
que é uma redução acentuada que pode determinar fraturas, dores e uma série de outras alterações na massa óssea da mulher. E que é muito mais comum na mulher do que no homem. Sem dúvida. Como eu falei, a redução da produção hormonal, a gente pode dizer que é assim, o grande vilão desse processo. Então é importante a mulher, a partir dos 40, quando ela já começa a observar o início desse climatério, que ela faça uma avaliação para prevenir assim, a osteoporose. O senhor falou da redução da produção de estrogênio, que é o hormônio feminino. E é necessário fazer essa medição no consultório junto com o médico? A mulher precisa estar atenta para isso? A avaliação rotineira com o ginecologista, ela começa já a mostrar sintomas, sinais de que já está entrando nessa fase. Então, com esse início desses sintomas, é importante que o ginecologista e a própria paciente façam essa avaliação. Não só da avaliação hormonal, mas como também uma avaliação geral, tanto da parte óssea como da parte cardiovascular e uma série de outros sistemas que podem estar sendo alterados nessa fase. A gente falou aí muito sobre esses alimentos, né, doutor Anatoly? Essa dieta que pode ajudar na reposição do cálcio, ela é realmente recomendada e, principalmente, ela é eficaz e ela é uma alternativa natural ou é necessário que, a partir do início dessa perda de massa óssea, seja feita uma reposição através de medicamentos? E aí a doutora até falou, muita gente toma o cálcio porque é vendido livremente nas farmácias e pode ter algum outro problema pelo excesso de cálcio também no organismo, né? A automedicação sempre não é indicada, né? A avaliação com o médico vai determinar se, a princípio, só a dieta, a alimentação adequada pode manter esse nível de cálcio, ou então se faz necessário realmente uma reposição ou o uso de outras substâncias que evitem a progressão da osteoporose. Uhum. Então, a avaliação com o médico, hoje em dia, principalmente através de um exame que é a densitometria óssea, a gente consegue avaliar essa perda óssea e assim fazer um tratamento adequado. Olha, importante também, o doutor Anatoly me falava que a atividade física. A atividade física ajuda o osso, por exemplo, a ficar mais forte, ajuda na reposição desse cálcio? Sem dúvida. Existia um mito de que a paciente idosa com osteoporose deveria ficar parada, não fazer nenhuma atividade, pelos riscos de fratura. Sim, existem riscos de fratura, estão aumentados, mas a atividade física tem que ser bem direcionada. Uma atividade física é importante para que essa paciente no climatério, com um risco maior de fraturas, ela recupere com mais facilidade sua massa óssea e assim melhore desse quadro. Tem que se mexer, né? Se mexer. Não dá para ficar parado. Não. Seja que a atividade for importante, fazer uma caminhada ou fazer uma hidroginástica. E o mais importante, que eu acho também de tudo, é você fazer disso um hábito, né? Que não comece só depois que o climatério chegar, nem que as doenças chegarem. Vai fazendo disso uma coisa já de rotina. Tem duas perguntas aqui muito parecidas, doutor. A Maria de Jesus e a Maria Rita. As duas fizeram esterectomia. E uma diz que não toma hormônio nem toma cálcio. Ela diz que engordou um pouco, pergunta se é normal, diz que já faz 2 anos. A Maria de Jesus faz 1 ano que fez a esterectomia, diz que o ovário ficou, quer saber se precisa tomar hormônio, precisa fazer a reposição de cálcio e também fala que engordou. Tem uma relação de uma coisa com a outra? Não, existe esse costume de se acreditar que a cirurgia ou até mesmo o uso do hormônio determina um aumento de peso. Mas isso não é verdade. A gente observa que a maioria das vezes a própria inatividade, a não realização de atividade física, é que determina esse ganho ponderal. O importante é procurar o médico, fazer os exames e ver se realmente é necessário uma reposição hormonal, uma reposição de cálcio ou uso de qualquer outra substância e não se automedicar. Bom, tem uma outra pergunta aqui, a da Vânia. Ela disse que tem ovário policístico, né? Fez tratamento com medicamentos, mas eles não sumiram. Ela quer saber se com os novos exames que vai fazer, se ela tem condições de engravidar. A gente já vai entrar numa outra área, né, que é um pouquinho de reprodução humana. Mas sim, que o senhor também entende bem. É importante a gente fazer uma boa avaliação e ver se realmente só é essa a causa da infertilidade dela, por assim dizer. Uhum. Mas a consulta com o ginecologista que vai determinar isso. Bom, e só para a gente encerrar, uma outra pergunta também que não tem nada a ver com reposição de cálcio, mas como a gente fala da saúde da mulher, e não é sempre que a gente tem aqui um ginecologista, então vamos tentar aqui ver se a gente consegue atender as nossas telespectadoras. É a Regina. Ela diz que quando tem relação sexual, logo depois sente dor na urina. Ela diz que não tem nenhum tipo de corrimento. O que pode ser? Uma série de fatores podem causar a dor, a relação, o incômodo, mesmo após a relação.
precisa ser investigado, uma infecção urinária, ou até mesmo um processo inflamatório na vagina, que determine essa sintomatologia nela. Mais importante é procurar um médico e fazer essa investigação. A dica é, procure seu ginecologista, converse direitinho, que aí sim você vai poder se tratar bem.